Bom dia! No vídeo passado eu falei sobre a pesquisa realizada por Kelly Tanner com pacientes que tiveram remissões radicais de cânceres graves. E o que ela descobriu foram 9 atitudes comuns que essas pessoas adotaram e que resultaram na sua cura. E eu vou estar comentando sobre cada uma delas nesses próximos vídeos. Se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá no feed e assista para você entender do que se trata essa pesquisa. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância de nós assumirmos o controle da nossa própria saúde física e mental. Antes de termos uma doença, o nosso corpo dá sinais de que as coisas não estão indo tão bem assim. E até mesmo antes dos sinais, temos hábitos ruins que já sabemos que no futuro pode nos causar algum problema. Exemplo disso é o fumo, que pode virar um câncer de pulmão, o excesso de álcool, que pode virar uma cirrose hepática, uma má alimentação, que pode virar diabetes. Se você não tem um hábito de beber água, pode desenvolver problemas nos rins. O excesso de estresse, que é um grande vilão e uma hora vai te cobrar uma conta alta. E por aí vai uma infinidade de doenças que são causadas por nós mesmos, pelos péssimos hábitos que nós escolhemos ter diariamente. Sem falar nas emoções, que já é comprovado que somatizamos no nosso físico os nossos medos, tristezas, mágoas, raiva, ressentimentos, preocupações e excesso de ansiedade. Quem aqui já não sentiu um nó na garganta quando não consegue expressar suas emoções? Que depois vira uma dorzinha, uma tosse crônica. Eu canso de ver isso nos pacientes. Quem já não sentiu o estômago doer com excesso de ansiedade, tensão, estresse e com o tempo isso virou uma gastrite ou úlcera? Quem já não sentiu uma angústia e com ela um aperto bem no meio do peito? Quem já não teve problemas respiratórios após uma grande tristeza, uma perda ou um luto? Quem já não teve uma puta dor de cabeça após um acesso de raiva que te atacou o fígado? E poderia ficar aqui citando várias doenças que adquirimos ao longo da nossa vida por conta dessa dobradinha, emoções negativas e hábitos ruins. Eu particularmente não me conformo com o ditado de que o ser humano só aprende no sofrimento. Apesar de muitas vezes isso ser uma verdade e eu me incluo nesse ditado. Poxa, nós somos seres humanos ditos racionais, nós temos consciência para quê? É para ser usada a nosso favor. Infelizmente, muitas vezes só nos damos conta de que precisamos fazer mudanças na nossa vida quando já estamos adoentados. A palavra paciente vem do latim pati, significa sofrer. Antes de você se tornar um paciente, tome uma atitude agora, mude os seus hábitos que você sabe que está te levando para um mau caminho. Eu falo isso por mim mesma. Quando eu estou em sofrimento, seja físico ou emocional, eu vou no âmago da minha dor e tento descobrir o que tem por trás disso. Porque sempre tem uma autossabotagem, uma vitimização, uma emoção, e que se eu me proponho a usar a minha consciência para acessar a raiz do problema, eu fico mais atenta às minhas emoções e pensamentos e acabo tendo acesso às respostas que eu busco. E foi essa descoberta em um momento de dor que me levou o ano passado a subir o Kilimanjaro, que eu conto na minha palestra Jornada do Eu. Quando eu percebi o porquê de estar me sabotando, eu assumi o controle da situação, que em todos os casos e para todos envolve 3 atitudes fundamentais. A primeira, passei a ter um papel ativo em relação à minha saúde, ou seja, eu sou a única responsável pelo que me acontece. Quando falamos em doença, muitas vezes transferimos até para o médico a responsabilidade da nossa cura, sendo que o que os médicos podem fazer é receitar pílulas que mascaram os nossos sintomas. E no meu caso, eu tinha dores em todas as minhas articulações. E a única coisa que o médico podia fazer por mim era receitar anti-inflamatório, que no caso eu me recusei a usar totalmente. A segunda, mudanças na vida. A partir do momento que decidi subir uma montanha, mudei a alimentação, comecei a prática diária de exercícios e mudei a forma de pensar. A minha realidade na época era, eu tinha muitas dores, não era uma atleta e me propus a subir a maior montanha da África. E eu ia subir essa montanha de qualquer jeito, era minha escolha e dependia somente de mim o meu preparo para isso, que incluía fazer mudanças na vida imediatamente. E por último, saber lidar com a resistência, tanto interna quanto externa. A interna se trata dos nossos próprios medos e dúvidas, toda mudança gera incertezas. Será que isso vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E a resistência externa muitas vezes vem dos mais próximos ou dos próprios médicos. Mas para que isso? Para que você vai subir uma montanha? Suas dores vão piorar. Eu cheguei a escutar isso dos meus médicos. O problema é que o ser humano é uma raça complicadinha. Ele é perito em culpar os outros por tudo que acontece na sua vida, tirando de si a responsabilidade dos seus próprios atos. Está mais do que na hora de acessarmos a nossa consciência para não deixarmos nosso ego tomar conta de nós.
Se questione, faça perguntas para os seus hábitos e emoções negativas. Se você fuma, se pergunta por que eu fumo? Por que tenho a necessidade de me agredir se sei que isso não me faz bem? Se o fumo ataca diretamente meu pulmão e o pulmão está relacionado à tristeza, que tristeza é essa que eu não estou conseguindo me libertar? Por que tenho a necessidade de várias vezes no dia ficar cutucando essa dor? São perguntas desse tipo que te levam a uma reflexão. E uma hora a resposta chega, porque nesse momento você assume a responsabilidade por criar uma realidade diferente na sua vida. Basta querer. Risca do seu vocabulário a palavra difícil e mude para desafio. Sair da zona de conforto é um desafio que vale a pena ser encarado. Quanto mais conscientes, mais controle temos da nossa saúde física e mental. Caso contrário, seremos meros joguetes do nosso próprio ego.